gente, estamos de volta a mais um podcast especial com uma convidada maravilhosa, trazendo uma história linda aqui para vocês, tá? Eu sei que vocês colocaram lá na caixinha de pergunta para trazer uma história de superação e eu tenho certeza que essa história vai poder ajudar muito na vida de vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aqui, ó, os comentários de vocês, o que é que vocês vão gostar aqui que eu quero ler mais pra frente. O Rai, vai ler tudo aqui com vocês. E outra, ativem as notificações para que o YouTube sempre lembre vocês que tem vídeo novo aqui, tá bom? Então, ó, estou com a convidada, com Rai maravilhosa. Gente, as nossas redes sociais estarão aí na descrição, tá? Pra vocês seguirem lá a gente. Mas estou aqui com Rai. Muito obrigada por estar aqui, por topar o convite, poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Vou deixar a Rai se apresentar, tá? E a gente começa com esse bate-papo bem legal. Então, ó, fica aqui com a gente, assiste até o final, já pega papel e caneta e vai anotando tudo que vem aqui, ó, que servir de aprendizado para vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Raiane Aquilino. Eu sou arquiteta e urbanista e sou mãe de Luna. E é um prazer, foi um prazer receber o seu convite, Jéssica, para estar aqui hoje com você. E gratidão. Eu que agradeço, essa pessoa tão maravilhosa. Eu sei um pouquinho, né, da tua história e acredito que muita gente também, inclusive lá no Instagram, que muita gente já te conhece, já sabe um pouquinho da tua história. Mas conta pra gente como é que foi aí a tua história com a tua filha também, que foi algo que muita gente conheceu, se impactou, se comove até hoje, porque é uma história realmente muito linda, de muita garra, e você vê que a gente olha pros nossos processos e a gente sempre vai colocando desculpas. E você tinha tudo pra colocar desculpa na sua vida, mas você fez acontecer isso, que é muito bonito. Isso. A minha filha, ela é um combustível na minha vida. Toda a minha trajetória, a minha força eu encontrei nela. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eu olhava para ela. E foi assim que eu consegui... Tô me tremendo. Relaxa. Bom, ela foi o combustível para mim não parar a faculdade. Eu também teve muitas pessoas, Deus sempre usou pessoas, colocou no meu caminho para que eu não desistisse. E eu sempre tive palavras de motivação. E desistir para mim nunca foi uma opção. Desde o primeiro momento que eu soube que ela viria ao mundo, eu estava no segundo período da faculdade. Desistir não foi uma opção para mim. Eu já estava planejando modos que eu não tivesse que desistir do que eu estava planejando para o meu futuro. Quantos anos, Rai, tu tinha quando começou a faculdade? Eu tinha 21. Quando descobriu que estava grávida? Quando eu descobri que estava grávida, eu tinha 21 anos. E muitas pessoas diziam, vai ter que parar, você vai ter que ficar em casa, você vai ter que abrir mão agora, você foi muito burra. E foi uma coisa que aconteceu. E eu não tinha como mudar aquela situação. Sim. Então, a minha era não desistir, era a minha convicção, eu não ia desistir. E fui levando, fui para a faculdade até a última semana do nascimento dela. E quando ela nasceu, entrei na licença maternidade, passei 3 meses em casa, mas mesmo assim estudando só que em casa. Não foi fácil, mas eu consegui. E conseguimos concluir aquele período. Quando ela estava com 3 meses de nascida, eu tive que retornar para a faculdade. Mas qual foi o meu empecilho aí? Eu não tinha uma rede de apoio que pudesse ficar com ela enquanto eu estudava. Aí veio vários questionamentos, as pessoas dizendo, agora você vai ter que parar. Agora não tem outro jeito, Antes não ia parar, mas agora você vai ter que parar, porque não tem outro jeito. Eu disse, não. E a lágrima descia, quando as pessoas diziam, você vai ter que parar agora para cuidar da menina. A lágrima descia. Eu disse, eu não vou parar. Eu vou continuar e eu vou levá-la comigo. E foi assim, durante quase um ano dentro da faculdade. Eu levava ela comigo todos os dias e todo mundo gostava dela. As meninas ficavam com ela para me fazer prova. As pessoas de outro curso. Conheço muitas pessoas, por conta de Luna. E todas essas pessoas começaram dentro da faculdade. Era gente de nutrição, gente de curso de publicidade, as meninas de ciências contábeis. Conheci muita gente, de fisioterapia.
por conta dela. Ela era um xodó na faculdade, na época. E as minhas amigas eram tipo uma rede de apoio pra mim. Com certeza. A rede de apoio que você precisava estava lá dentro. Tava lá dentro, exatamente, estava lá dentro. Quando tinha uma prova que eu tinha que fazer sem ela no braço, as minhas amigas faziam, terminava pra mim poder fazer a minha. E foi assim que a gente foi levando. E foi tranquilo assim a questão dos professores, eles aceitavam tranquilamente? Porque, no tipo, início. Você olha assim e você diz, meu Deus, um aluno vai trazer um bebê, aí as pessoas já começam, será que vai atrapalhar a aula? Será que não vai ser difícil? Isso, no início foi bem assim, alguns professores até ficavam com ela para me fazer prova. Nossa. A de física mesmo ficava com ela e os professores me motivavam. Todos os professores me motivavam a não desistir, a ficar com ela. Alguns se preocupavam, porque viam a minha rotina de dia a dia ali e viu o quanto era cansativo. Sim, com certeza. Sabe, era muito cansativo. E ele dizia, por que você não pausa um tempo? Eu dizia, professor, na época, eu era uma aluna bolsista, né? Eu tinha uma bolsa de estudo. Se eu desistisse, eu não voltaria, Jéssica. Eu tinha essa certeza, eu não vou voltar. Se eu desistir, eu vou me acomodar e eu não vou conseguir concluir esse sonho. Sim. Então, eu não parei. Eu escutava, mas só que não dava pra catar, não sabe? Entrava, né? Não entrava. Isso era uma coisa boa em mim. Eu não escutava as pessoas, assim. Eu sempre segui a minha intuição. Sempre falou muito forte. Mas chegando, isso aí, o Luna já estava ficando com 10 meses... Aí, o outro período, eu acho que foi para o 4º período, mais ou menos assim, teve uma professora que ela disse, foi o primeiro dia de aula, depois que a gente voltou, e ela disse assim, aqui não é o lugar dela, você pode se retirar da minha sala, por favor? Jéssica, pra mim, ali foi o dia que eu disse, eu chorei. Não, naquele dia eu chorei e eu peguei ela e fui pro corredor e chorei, inclusive, e apareceu uma menina assim, que era bem aleatório lá, apareceu uma menina, por que você tá chorando? A professora mandou eu me retirar da sala, por conta que minha filha estava incomodando, que ela estava fazendo os barulhos de bebê, né, ela tinha 10 meses, sim. Ela não ia ficar totalmente calada, embora os alunos estavam fazendo mais barulho, mas enfim. E naquele dia eu tive que arrumar um hotelzinho para ela. Mas Deus é tão bom na minha vida que Ele sempre preparou tudo. Quando aconteceu isso, que eu me senti humilhada, de certa forma. Porque a gente não leva uma criança para a faculdade porque quer. Foi a necessidade que eu tinha. E eu tive que procurar um hotelzinho. Mas Deus é tão bom que colocou um hotelzinho que era bem pertinho da minha casa. Mas só que eu não confiava deixar minha filha com qualquer pessoa. E foi minha rede de apoio. Ela ficou com febre no primeiro dia. Eu fui chorando para a faculdade quando eu tive que deixar ela. E no outro dia também foi bem difícil, mas ela foi se adaptando e a gente foi se separando. E foi ali o primeiro momento que a gente foi... Como é que eu posso dizer? Meio que cortando o cordão umbilical, né? Porque desde que ela nasceu, a gente sempre foi junta. Sim. Era tudo junto, tudo junto. E ali foi o momento que a gente começou. Eu comecei a estudar melhor. Ainda tinha alguns desafios, porque era uma rotina super, super corrida de casa, filho, marido, enfim. Sim. Era muito corrido, almoço, rotinas, sim. Sabe? E a gente, como mulher, é sempre multitarefas, né? Fica pra gente. Com certeza. Então, aliviou mais. Eu consegui estudar melhor, consegui fazer provas, mas só que também teve vários desafios. O curso de arquitetura é um curso que exige muito. Imagina. Foi ela bem era muito novinha, né? Tipo, 10 meses, você olhar assim, você dizer, já tenho que deixar no hotelzinho. É um bebê ainda. Bebê. E você tem que deixar com alguém que você ainda não conhece, com um lugar que é estranho, tanto pra você quanto pra ela. Tão novinha assim. E aí vem todas aquelas questões. E é por isso que eu digo que é uma história linda, porque muita gente usa os filhos como desculpa. Né, de dizer eu não consigo, e até por essa questão da rede de apoio, porque a gente sabe que é muito difícil, né, você ter apoio, você ter alguém ali. Graças a Deus eu sempre tive apoio dos dois lados, né, pra me ajudar ali com o Arthur, mas eu sei que isso não é a realidade
de muitas mulheres. Inclusive Exatamente. de mulheres que eu conheço, que foram próximas a mim, eu sei que não é a realidade dessas pessoas. Então, a gente vê que fica tudo mais difícil quando você não tem um apoio, quando você não tem com quem contar, com alguém que confie para deixar o seu filho. E lógico que fica mais difícil. Só que em meio a tantas essas dificuldades, em meio a tanto empecilho para que você desistisse, para que você parasse, você simplesmente procurou solução. Exatamente. Em vez de focar no problema, você disse assim, não, o que é que eu posso fazer? Não tem outro jeito, vou levar ela comigo. Mas continuou indo, continuou fazendo. Eu acho que isso é um sonho muito lindo. Quando a gente tem um sonho que a gente quer realmente conquistar com todas as nossas forças, porque se você não quisesse, você não teria feito isso. Se fosse algo que você estava fazendo só por fazer, não ia adiantar. Mas como é um sonho seu, como sempre foi um sonho, e você queria muito isso, não importa as circunstâncias, você ia buscar a solução até finalizar o curso, assim como você fez. Mas eu acredito muito que tenha sido difícil. Eu acho que eu ia até perguntar qual foi a parte mais difícil aí durante esse processo, mas com certeza, eu não sei se foi mais difícil levar ela para a faculdade e olhar também, porque tanto tem pessoas boas que lhe ajudam, mas também tem os outros olhares das outras pessoas. Eu sofri. De olhar assim, e olhar com julgamento, de dizer o que é que essa mulher tá fazendo aqui, com essa criança e tudo mais. Eu acredito que tem esses dois lados sempre. E eu não sei se foi mais difícil essa parte ou se foi cortar o cordão umbilical. Qual foi mais difícil, assim, desses dois? Porque... teve umas... Eu posso dividir em alguns momentos. Uhum. A parte difícil da maternidade também é que, ao mesmo tempo que ela traz muitas coisas boas, trouxe essas redes dentro da faculdade, Sim. eu também me separei de alguns círculos de amizade dentro da faculdade. Sim. E foi muito doloroso para mim, sabe? E outros momentos também, teve período que eu reprovei quase todas as cadeiras, por não dar conta, sabe? E outro momento difícil que eu tive dentro da faculdade, foi realmente a nossa separação. Foi bem difícil, porque pela maneira eu me senti, foi na frente de todas as pessoas da sala, eu me senti super mal. Sim, é basicamente como se fosse uma humilhação e uma obrigação de que agora eu preciso fazer alguma coisa para cortar esse laço. Isso. Mas não desistir, porque você podia também não ter voltado. Exatamente. Diante da humilhação, as pessoas, a gente sabe que a gente, ser humano, a gente não tá pronto para ser humilhado, para ser, tipo assim, criticado na frente das pessoas, por ser julgado. Ninguém sabe da nossa história, ninguém sabe o porquê que a gente tá fazendo aquilo ali. E as pessoas, em vez de dizer assim, não, por que ela tá vindo com essa criança pra escola não, pra faculdade, ela simplesmente julga, né? Como essa de dizer que não é o seu lugar. Então, você podia ter colocado isso na sua cabeça de dizer, realmente, aqui não é o meu lugar, cheguei no meu limite, não dá mais, ninguém vai me aceitar aqui. Não, você disse, precisa agora colocar ela no hotelzinho e continuar seguindo. Não tinha outra solução, mas você foi olhar e fez. Por isso que é muito lindo, de verdade. Parabéns. Isso. Posso falar? Deus sabe de tudo. E no final de tudo, foi bem desafiador fazer o TCC. Eu reprovei a primeira parte e eu fiquei com vergonha de falar pra minha família. Mas acabei falando. E no final de tudo, do meu último TCC, da parte 2, essa professora foi a mesma que me motivou dentro de 20 dias. Eu acho que a gente vai chegar nessa parte. Ela foi a pessoa que ligou pra mim não desistir, porque eu me senti incapaz de terminar o meu TCC há mais ou menos um ano atrás. Há um ano atrás. Ela ligou pra mim para que eu não desistisse, que eu já tinha toda uma trajetória dentro da faculdade, que eu conseguia... Eu tinha 20 dias, Jéssica, para salvar o meu TCC. Meu TCC estava 75% pronto e graças a pessoas que Deus colocou na minha vida, eu consegui chegar, porque acho que foi um dos momentos mais difíceis dentro da trajetória de faculdade e tudo, para conseguir lidar com maternidade e faculdade, foi bem desafiador. E a sensação, quando entregou, foi aprovado, terminou? Jéssica, foi um presente de Deus, porque tudo é um presente de Deus, mas foi mesmo. Porque quando faltava 20 dias, eu estava assistindo uma pregação na televisão, sabe? E a mulher disse assim pra mim, eu tenho que exaltar isso aqui. Deus mandou, ela estava orando, ela fez, olha, Deus mandou falar pra uma mulher agora que você faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E eu senti aquela palavra pra mim, eu tomei posse. E com 20 dias, Jéssica, eu terminei um TCC que estava
totalmente quase incompleto. Tava tudo perdido e eu organizei tudo, graças também a uma amiga que virou noites comigo para me ajudar, para me alinhar tudo. E a minha nota final foi 9. Não foi um 10, mas foi um 9. E com muito orgulho, com né? muito orgulho. Com muito orgulho. Eu imagino a sensação que deve ter sido, com certeza, maravilhosa. E depois que terminou, assim, a faculdade, né? Você tem... Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com 6. 6 anos já. 6 anos. Quando terminou, como é que foi? Dizer assim, pronto, terminei, e agora como é que eu vou lidar com tudo, com o filho? Porque continuar as mesmas responsabilidades, né? A gente ter um filho nunca mais é a mesma coisa, a gente sempre tem uma responsabilidade dobrada, né? De atenção, de cuidado, de escola, de casa, de alimentação. Então, a gente é mãe e a carga sempre é maior pra gente sempre tem a responsabilidade maior. E como é que foi lidar com tudo isso? Bota na escola, cuida... Vai atrás de trabalho, porque quando a gente sai da faculdade é a primeira coisa, né? Que quer fazer. É começar realmente a executar aquilo que você passou tantos anos para conquistar. Como é que foi aí? Como é que tá sendo, né? Porque continua sendo um processo. Exatamente. Quando eu tava perto de terminar a faculdade, a gente entrou nessa pandemia. Aí foi onde minha vida mudou. Entrei dentro de alguns processos que foi bem desafiador. Ela ainda não estava indo para a escola. Eu coloquei ela na escola metade do ano passado. Sabe? E justamente pelo meu DCC ter sido uma coisa bem, assim, intensa, foi bem difícil para mim, tensa. Até essa minha amiga que virava noites comigo, ela teve que pagar um psicólogo para me ajudar, para tirar esses bloqueios, porque eu não ia conseguir. É alguém que eu agradeço muito. Agradeço muito a ela. É raro. Quando a gente se conecta, quando Deus manda as pessoas certas, às vezes a gente olha pro nosso lado e diz assim, meu Deus, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho uma mãe, não tenho um pai, não tenho uma tia, não tenho um tio, não tenho ninguém. E aí, quando a gente tá achando que não tem mais ninguém, Deus vai lá, coloca as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo que você precisa pra dizer, ó, essa pessoa vai te ajudar nisso, essa pessoa vai te ajudar nisso, essa pessoa vai te ajudar nisso, e vai acontecer. É como a mulher soltou a palavra pra você, faça a sua parte. Você fazia a sua parte e Deus mandava as pessoas certas para te ajudar nesse processo. Exatamente. Eu sempre digo a ela que o bem que ela fez para mim, eu não sei se vai ser o que vou devolver para ela, porque nunca é. É sempre você recebe de outra pessoa. O bem que você faz para mim sempre vem de outra pessoa. Eu sou muito grata a ela por isso. E no meio desse TCC, eu entrei, eu acho que eu fiquei um pouco depressiva, sabe? Eu perdi muito peso. Eu dormia super mal, dormia de 2, 3, 5 horas da manhã. Eu tava terminando o TCC, eu até tenho tudo registrado nos meus stories, sabe? Toda essa trajetória. E quando foi de metade do ano passado, eu digo, Senhor, eu tenho que mudar a minha vida. Foi o momento que eu me agarrei mais com Deus também. Eu passei a ter uma intimidade com o Pai. Sabe? E eu digo, Senhor, eu não aceito. Eu lutei muito. E eu não aceito. Morrer aqui. Assim. Exatamente. Isso, eu vou me levantar. Eu já me levantei outras vezes. Eu vou me levantar. Então, foram pequenos passos. Coloquei Luna pra estudar de manhã, porque eu tava dormindo até tarde quando terminei o TCC, porque realmente eu tava muito cansada. Aí, eu já tinha uma motivação. Botei ela pra estudar de manhã. Venci alguns medos também. Eu tinha síndrome do pânico devido a um assalto que eu sofri há muitos anos atrás. Eu tinha um trauma desse assalto, então eu não conseguia sair de casa. E isso aí foi acontecendo tudo dentro desse processo. Foi sendo tudo isso... Vai pegando um acúmulo de coisas, de exatamente. Situações, né? Que aí chega uma hora que a gente diz assim, meu Deus do céu, já tem tanta coisa aqui na minha mente que eu não tô aguentando mais. Exatamente. Aí comecei a alinhar. Aí botei Luna de manhã, aí acordava cedo, preparar a lancheira, café para ir para a escola. Comecei uma academia, eu sempre quis cuidar de mim. E uma das coisas que aconteceu durante o período da faculdade, eu tive que me abandonar. A gente sempre se abandona, sabe? A maioria se coloca no último lugar. Primeiro vem um monte de coisa, depois vem você. Então, comecei uma academia, sabe? Comecei a cuidar também da mente. Então, tem coisas ainda que eu tô alinhando até hoje, sabe? Tô alinhando até hoje. Aí, fui criando uma rotina, sabe? Comecei uma leitura, comecei a me cercar de pessoas que eu me inspiro, sabe? Com certeza. E é assim que eu venho me levantando. É assim que eu venho me levantando. Perto de pessoas certas, você exatamente. Olhar pra... Porque as pessoas...
elas têm muito problema. Tem. Né? Todo mundo tem problema, todo ser humano tem problema. E algumas pessoas têm mais, né? Exatamente. Tem um acúmulo de processos, de problemas, de dificuldades, assim como eu acredito que foi na tua vida, sempre teve um acúmulo de coisas, e aí chega um momento que você olha assim e você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Olha tanta coisa que eu tenho aqui, olha tanto trauma, tanta dor, tanta dificuldade que eu tô, né, na minha mente. Só que o que muitas pessoas não param é para olhar para sua dor, para sua história e dizer assim, o que é que eu preciso fazer? Né, para mudar essa situação, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Quais são as pessoas certas? O que é que eu posso fazer? E aí elas só se acumulam na dor, no sofrimento, travam ali, mas não procuram a solução. E aí você foi diferente, você foi lá, colocou sua filha para estudar de manhã, já para você acordar cedo, para ir para uma academia, para cuidar de você também, começou a se priorizar, começou a buscar uma leitura, começou a se conectar mais com Deus. Ou seja, você olhou para sua vida e disse, eu preciso alinhar isso aqui. É o que falta em muitas pessoas, é olhar para a vida e dizer assim, eu preciso alinhar isso aqui e tomar a decisão. Porque não basta você identificar que você está com um problema. Se você não tomar a decisão de dizer, a partir de agora eu vou começar, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso por mim, acabou. Não vai ser eu que vou fazer, não vai ser outras pessoas que vão fazer, vão chegar lá e vão dizer, não, Raia, eu vou para academia por você. Não, exatamente, eu vou ler o livro por você. Se você não se priorizar, não for lá, tomar a decisão e realmente começar a mudar a sua história, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Isso é muito importante e é muito lindo também. É, por isso que eu gosto tanto da tua história. Porque é muito, assim, é uma história que teve muita dificuldade, mas você sempre estava olhando para a sua história de outra forma, com a visão que as pessoas não tinham. Ou seja, as pessoas podiam olhar para você e dizer assim, meu Deus, mas aquela ali sofre, ó, é sozinha para tudo, é que cuidando de filha, levando para a faculdade. E você estava olhando para a sua história de outra forma, com outra visão. E isso que com certeza te levou a ser a pessoa que você é hoje, o conhecimento que você tem hoje, e das pessoas que Deus com certeza colocou no seu caminho. Né, como você disse, você não tinha uma rede de apoio. E eu acredito que lá você formou pessoas que com certeza você carrega até hoje. Ah, com certeza. Né? Pessoas com que certeza. lhe ajudaram, pessoas que passaram por esse processo com você. E que eu tenho certeza que tanto você, mas quanto elas também vão levar essa história também junto. E é muito importante. E nessa questão você é arquiteta maravilhosa, gente. Sigam lá no Instagram que vocês vão ver. E ela até tava me contando, né, de uma pessoa que contratou, não foi? Você. Ah, sim. Assim que eu me formei, Deus é muito bom. As primeiras pessoas que acreditaram em mim foram os meus amigos. Sim. Sabe? Fiz projetos comerciais para os meus amigos. Foi incrível, Jéssica. Eu não sei descrever. Mas Deus preparou tudo no momento certo. No momento que eu estava perto de me formar, meu amigo estava abrindo uma loja em Santa Cruz. Olha, preciso fazer um projeto para minha loja. Não, vou com você. Então, ficou linda, maravilhosa. Imagina. Ficou linda. Aí depois veio outra amiga, eu preciso fazer uma casa. Olha, quero contratar você. Deus preparou tudo. O que eu sou muito grata é isso. As primeiras pessoas que acreditaram em mim são os meus amigos. Então, não tenho nem como pegar aquele discurso. O amigo compra de tal pessoa. Os meus amigos foram as primeiras pessoas a acreditarem em mim. E eu sou muito grata por isso. Porque eu acredito que você se alinhou com as pessoas certas, né? Você fez amizade com as pessoas, como você disse. Você se conectou com pessoas, mas você também precisou desconectar de algumas pessoas. Isso. Né? Então, quando a gente desconecta das pessoas, que não é que sejam as pessoas erradas, mas é que seja, naquele momento não é a pessoa certa para estar no barco ali, vamos dizer assim. Porque existem milhares de pessoas que vão estar na nossa volta. Mas para certas e determinadas coisas na nossa vida, tem a pessoa específica, tem as pessoas que Deus quer que esteja com a gente e tem as pessoas que naquele momento não é para estar. Então, a gente se conecta com as pessoas certas e futuramente, olha aí o que acontece. As pessoas que mais acreditam na gente são aquelas que realmente viram o nosso processo, que acreditaram na nossa história, e aí no final de tudo elas vão acreditar, elas vão confiar, elas vão dar oportunidades assim como deram a você. Isso é muito lindo, pra você ver que é mais uma coisa rara, porque a gente sabe que também a maioria das pessoas se afastam, a pessoa vira mãe, as amizades já não quer saber, principalmente as que não têm filhos, então elas basicamente também se afastam, vão viver a vida delas de outra forma, e aí você fica olhando assim e você diz, meu Deus, não tem família, não tem amigo, não tem nada. E pra você ver que quando Deus quer, Ele faz acontecer, Ele coloca as pessoas certas, no lugar certo. E parabéns de novo, né? E aí, né, nesse processo, conciliar a vida de mãe, acredito que, não sei se hoje é mais leve.
Você é mais... Continua difícil. Trabalha de casa, né? Eu trabalho você home sai office. pra fazer... Isso. Hoje em dia eu trabalho home office. E trabalho também numa cidade aqui vizinha. Trabalho num município aqui perto. E a maneira que eu consigo conciliar hoje como mãe e trabalhando, eu tenho uma pequena rede de apoio com 2 pessoas, que são as pessoas que me auxiliam. Então, quando eu vou trabalhar, a Luna fica em total segurança, sabe? Sim. E aí eu posso trabalhar tranquila. Graças a Deus. Fica mais quando a gente tá vendo, quando a gente tem alguém que confia, né? Que essa é a questão que muitas pessoas não conseguem realmente deixar o seu filho com pessoas que não confiam. Eu sempre tive essa... A gente vê tanto caso absurdo acontecendo que a gente cria um receio. Então, quando Arthur também era mais novinho e que eu queria fazer, a primeira coisa que eu pensava é, meu Deus, mas eu vou deixar ele num hotelzinho, com pessoas que eu não conheço, não sei o que vai estar acontecendo lá. E eu disse, não vou. É tanto que eu nunca quis deixar ele no hotelzinho realmente, porque era meio que um medo, um trauma mesmo, por tudo que a gente vê acontecendo. Eu dizia, não. Até que, graças a Deus, Deus sempre me deu a oportunidade de trabalhar em casa, de trabalhar perto dele. E, graças a Deus, tenho o auxílio de pessoas que realmente amam o meu filho. Então, fica mais fácil. Exatamente. Não vou dizer pra você que não vou comparar a minha realidade com a dela, porque fica mais fácil quando você tem uma rede de apoio de uma pessoa que você diz... Eu ligo pra minha mãe, eu tô cansada hoje, Arthur não me deixou, traga ele pra cá que eu vou dormir com ele. Véi, isso é muito mais leve, isso é muito mais fácil de você estar ali, estar cansada e você dizer, meu Deus, não tenho ninguém. E ainda assim, você chegar aí pra faculdade com a filha, voltar, ter que cuidar dela, no outro dia começar tudo de novo, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de tudo. Com certeza, sozinha é um fardo maior. Exatamente. Não vou nem a comparar nem de perto, porque com certeza, graças a Deus, assim, por esse problema eu não passei, mas eu sei que é a dificuldade e a realidade de muitas pessoas. E é por isso que eu trouxe Rai aqui, porque eu sei que é a realidade de muitas pessoas que me seguem também, que seguem ela também. Eu sei que a maioria das mães que falam comigo tem filhos, tem casa, tem seu marido e querem construir algo, querem iniciar um projeto, querem iniciar uma faculdade. Algumas pessoas até relataram isso pra mim, que queria fazer faculdade, que querem fazer faculdade, mas tem filho, não sabe como é que vai ser. Então, por isso que eu trouxe Rai, pra ela contar essa história tão maravilhosa, pra que vocês percebam que quando a gente quer, a gente vai sempre dar um jeito, né? Por mais dificuldade que apareça, não é olhar pra dor, não é olhar pra dificuldade, não é olhar pro problema em si, mas comece a procurar a solução. Como é que você vai realizar isso, né? Como é que você vai fazer? Com quem você pode contar? Como é que você pode realizar tudo isso e realmente focar na solução e fazer esse sonho acontecer? E eu tenho certeza que dá certo. Quando a gente tem amor, quando a gente tem um propósito e um sonho maior como ela, não tem como dar errado, né? Ela tinha um sonho, ela tinha um propósito, que eu acredito que é isso que faz a gente caminhar. É o nosso propósito, é o porquê. Por que ela fez isso? Por que ela queria realmente essa faculdade? Qual era o propósito dela fazendo essa faculdade? E aí, por ela ter um porquê maior, ela não desistiu. Se ela só estivesse fazendo por fazer, quando a gente faz algo que a gente não gosta, que a gente não ama, na primeira dificuldade a gente desiste, porque aquilo não completa a gente. Então a gente não vai estar se martirizando para realizar o que a gente não quer. Né, Rai? Exatamente. Gente, só falando o rapidinho aqui com vocês, já aproveite e já se inscreva no canal, né? De novo, vou lembrar vocês, para vocês não saírem desse vídeo sem se inscrever no canal, tá? Cliquem aí, ativem as notificações, sigam a gente também no Instagram. Gente, vou falar aqui rapidinho, que Rai foi uma das nossas alunas do Método Renascer. E, inclusive, só conseguiu ir no segundo dia do curso. No primeiro dia, ela, na hora de fazer o curso, ela mandou mensagem. Eu nem vi, não foi logo quando ela falou. Só vim ver depois, mas aí ela disse, não vou conseguir ir, porque eu tô no hospital com a minha filha. Eu digo, meu Deus, eu não acredito nisso. E aí, como é que foi? Tipo, no dia do curso, gente, no dia do curso. Foi incrível, porque Luna sempre adoeceu, já teve bronquiolite, já teve cansaço, e ela nunca precisou ficar internada, mas esse dia ela precisou ficar internada. Quando tudo acontece, parece uma conspiração. Exatamente, e eu ainda vou, quando for amanhã de manhã, quando ela estiver melhor eu vou, mas só que demorou muito para dar alta, ela teve que passar por vários exames e não era nada. Não era nenhuma infecção grave, como eles imaginavam. Aí, então, eu disse, não,
eu não, já que não dá pra ir, então é porque não é pra ir, então, Senhor. Então, a gente foi embora pra casa. Saí de lá, eram umas 2 horas. Não, eu acho que era perto de meio-dia. Era alguma coisa assim. Eu disse, não, mas quando for tarde eu vou. Mas eu tava muito cansada. Imagina. Aí eu disse, não, Senhor, então, quando for amanhã, eu vou. Aí, quando foi no outro dia, eu ainda disse, meu Deus, já perdi o primeiro dia, eu acho que eu não vou, não. Aí, uma coisa disse assim, vai sim, se levanta, acorda cedo, ajeita esse cabelo e vai-se embora. E ainda cheguei um pouco atrasada, não foi? Eu disse, pronto, aí, foi no outro dia, aí todo mundo chegou. Aí eu digo, agora vocês vão ter que esperar, que eu só começo hoje quando ela chegar. Ela disse, Jéssica, eu tô indo. Eu digo, a gente só começa quando você chegar. Aí quando ela chegou, foi que a gente foi começar. Mas, mesmo assim, indo só um dia, Foi queria só um dia. que você contasse um pouquinho da sua experiência, mesmo pegando só esse dia, o que é que você achou do curso. Nesse dia que eu fui, eu acho que eu recebi o que eu tinha que receber. Eu não saí de lá de mãos vazias, não. Eu recebi o que eu precisava naquele curso. Foi transformador, não tenho palavras para dizer como foi, mas a partir daquele dia comecei a ter muitos momentos de reflexão sobre a minha vida, sabe? Eu aprendi muito com a história de todas as meninas. Todo mundo tem uma história para inspirar. E de todas elas, eu tirei um pouquinho, sabe? Eu tiro um pouquinho. Eu acho que eu sempre aprendi muito isso. E durante toda a minha vida, eu sempre tive algumas ausências. E eu sempre procurei isso, o bom das pessoas, sabe? Eu sempre olhei pra isso. Como eu disse, era uma coisa boa que eu tinha. Eu não dava ouvidos a ninguém. E eu sempre peguei de todas as pessoas que eu convivi, de trabalho, de tudo, eu sempre peguei algo de alguém, assim, bom. E tomei pra minha vida. Então, foi muito bom, foi transformador. Eu vi ela lá se conectando com muitas pessoas, Isso, né? Se juntou com várias pessoas, de conversar, de trocar experiências. E isso é muito legal, assim. Inclusive, qual foi o momento, assim, que tu mais gostou do dia? Porque ela pegou só no domingo, não foi? No último dia, domingo. Do domingo, assim, qual foi o momento que tu mais gostou, assim, do curso? O momento que eu mais gostei, eu acho que foi o momento da história de Geórgia. Foi o momento, ponto ali, sabe? Que eu recebi o que eu precisava, a palavra que eu precisava buscar. Que eu acho que aí foi mais ou menos assim, quando comecei a dar uma viradinha na chave, sabe? Que eu tava num momento muito desafiador, justamente dentro de um processo. E te acompanhar nas redes sociais, eu já te acompanhava há um tempinho. Quando você criou o método, eu disse, eu tô dentro. Eu ainda pensei, eu digo, não, eu vou. Então, aí conversei com você, mas acho que foi naquele momento ali com Geórgia, foi Geórgia, né? Sim. Foi um momento, foi demais, com Cris, né, também. Pronto, Cris foi a pessoa a chavezinha que precisava estar lá, né? Pra completar. Exatamente. Ela estava lá e eu lembro que ela estava orando com algumas meninas e teve um momento que ela olhou para mim e ela pegou e me deu a palavra que eu precisava. Então foi um momento que eu acho que eu chorei bastante. Eu não posso me emocionar, senão eu vou borrar meu rímel. Então foi um momento assim que eu fiquei que deu essa virada, dei essa viradinha de chave. Foi quando ela quando eu digo assim, eu fui e recebi o que eu precisava. Foi essa palavra dela. Então, tá vendo? Exatamente. E legal é que você fala que você teve essa virada de chave com ela e tem pessoas que também recebeu virada de chave através daquilo que você falou. E foi. Isso é muito forte e é muito, assim, Exatamente. lindo ao mesmo tempo. De você dizer assim, eu fui lá e recebi aquilo que eu precisava por conta de uma palavra que alguém falou pra mim. E a mesma outra pessoa, no caso foi Kelaine, ela disse, por conta da carta. A carta foi, Cris pegou e disse assim, olha, faça uma carta pra uma mulher que esteja passando por algo que você está passando. O que você diria a ela? Cara, aquilo ali foi a coisa mais incrível da minha vida. E eu digo, por que ela tá mandando eu fazer isso? Aí fiz uma carta, que eu acho que eu ainda me lembro de algumas palavras, para o que, se uma mulher estivesse passando pelo que eu estava passando, o que ela deveria fazer. Cara, foi incrível aquele momento. Foi lindo. Foi lindo. Porque, foi lindo. Tipo,
ela pediu pra você fazer isso, a gente nem sonhava que ela não ia conseguir naquele momento. E aí você falou algo específico pra ela que também deu uma virada de chave. Então é muito lindo isso. Exatamente. E eu sempre, assim, justamente por estar, depois de ter me aproximado mais de Deus, eu dizia assim, Senhor, será que eu sou digna do Senhor me usar pra transformar a vida de alguém? Bem antes, é tudo preparado, Jéssica. Com certeza. E naquele dia foi o momento que ele me usou. Pra ajudar a Kelaine. Com certeza. E eu nem imaginava que seria aquilo. E eu vi assim, tá vendo? Que eu posso usar quem eu quiser. Com certeza. Sabe? Às vezes a gente não se acha digna por alguns erros. Ou Exatamente. não sei. A gente sempre se acha pequeno demais, né? Exatamente. Mas não tem isso, não. Exatamente. E isso foi muito lindo isso. Foi. Quando ela me falou isso também, eu fiquei muito feliz. E nessas horas eu percebo que às vezes a gente não tá disposto a viver novas coisas, novas oportunidades, novos momentos, né? O curso é algo totalmente diferente. É um curso bem fora da caixinha, assim, que é quando eu decidi levar o lado pessoal, profissional e tudo. Só que vejam que mais uma pessoa dizendo que através de outra pessoa recebeu aquilo que precisa. Ou seja, às vezes a gente não quer estar nos ambientes com outras pessoas, a gente não quer se dar a oportunidade de estar em novos ambientes, com novas pessoas, às vezes até por pessoas que você não conhece, e aí você fica assim. Mas basicamente nenhuma das pessoas que estavam lá se conheciam tanto. Tinha algumas meninas que já se conhecia, mas não era nada que tinha muita gente que se conhecia ali. E você vê que uma pessoa falou pra outra, a outra que falou pra outra, e cada uma foi entregando aquilo que a outra precisava. Como você vê que é um ambiente que estava realmente propício para que cada uma se conectasse com aquilo que precisava. Demais. A Rai é a terceira pessoa que chega aqui nessa mesa que fala que recebeu aquilo que... A terceira não, a quarta. Que fala que recebeu o que precisava, ou seja... Às vezes não vai ser eu que vou falar, às vezes não vai ser outra menina que está palestrando que vai falar, mas pelo ambiente estar propício à transformação, às vezes você recebe em uma história a palavra que você precisava, às vezes por uma pessoa que não lhe conhece falar algo que você precisava ouvir, às vezes uma palavra que você estava ali, não, meu Deus, eu preciso disso, e aí ele vai lá, manda a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para falar aquilo que você precisa. Então o que eu aprendo com isso é que você precisa estar disposta a enfrentar novas oportunidades, a viver novas oportunidades, a viver novos cursos, novas transformações, se conectar com novas pessoas, porque às vezes tudo que você precisa pode sair da boca de uma pessoa que vai estar do seu lado num curso. Exatamente. Né? Como esse. De uma pessoa que está ali sentada na sua mesa que você não conhece. Mas quando Deus quer, Ele faz isso. Ele vai lá, Rai, escreve uma carta. Vai lá, Cris, fala aquilo. Gostaria até de falar o que Cris me disse. Pode dizer, falar, né? Pode sim. Pronto, eu carrego uma dor de infância, que é em relação aos meus pais. E isso sempre me causou muita dor. Eu posso me emocionar, mas eu falo isso de uma maneira bem ressignificada. E quando os meus pais se separaram, isso causou uma dor em mim, porque mesmo eles poderiam passar por algum problema, mas só que aquilo não transpirava em mim, sabe? Os meus pais eram incríveis, assim, na questão de... Eles arrumavam tempo pra gente passear, meu aniversário, eu sempre tinha uma bicicleta, meu pai me ensinou a andar de bicicleta, então, assim, eu tenho memórias boas com os meus pais, sabe? Uhum. Mas no momento que eles se separaram, eles decidiram me deixar com a minha família paterna, que eu também tenho muita gratidão, que são pessoas que sempre me corrigiram, e por isso que eu acredito que eu entro e saio de todos os lugares devido a essa educação. E naquele momento, para eles, a melhor opção foi me deixar com a minha família, sabe? E hoje isso me causava dor antes, para mim era um abandono, que eles não me queriam, por isso que eles me jogaram. E não foi isso. Hoje eu vejo que os meus pais fizeram isso para que eu fosse bem cuidada, para que eu fosse bem educada, para ser exatamente o que eu sou hoje. Porque às vezes eu olho para a minha história e eu digo, meu Deus, não era nem para me ter chegado aqui. E foi justamente isso. E Cris olhou para mim naquele dia e disse assim, Rai, o Senhor manda lhe dizer que Ele sempre esteve com você e que Ele é o seu pai. Então, naquele dia, eu tomei aquela paternidade pra mim. E eu não me senti mais
abandonada, sabe? E eu vivo para honrar os meus pais. Acredito que eu já honrei os meus pais com o que eu sou hoje. Eu sou exatamente o que eles queriam que eu me tornasse, sabe? E hoje o que daqui para diante é o que é para minha filha, sabe? Assim, de Luna se espelhar quando ela crescer. Enfim, foi isso que Cris falou pra mim. Eu lembro que eu chorei muito, porque ela falou mais coisas, né, que eu não tô lembrando. Mas foi o que eu precisava ouvir e foi justamente isso que eu recebi. Então, não dói mais, sabe? Não dói mais não ter tido eles presente. Eu acredito que hoje eu consigo ressignificar essa história na minha vida. E sempre foi um combustível, porque a questão de não ter eles o tempo todo, eu poderia, se eu tivesse os meus pais sempre presentes, talvez eu fosse uma menina mimada, eu não sei, sabe? E tudo que eu sou, eu sempre olhei, não tenho meu pai comigo, não tenho minha mãe, eu tenho que traçar um caminho, sabe? Então, antes era de dor, mas hoje eu consigo olhar a minha história dessa forma, com os meus pais. Lindo, lindo, lindo isso. Forte também, né? Essa questão, assim, da paternidade, porque eu sei que é um problema de muitas pessoas. Eu também tive muito problema com isso, né? A minha mãe também se separou do meu pai quando eu era muito nova também. Pequena ainda, muito nova, literalmente. Um bebê, praticamente. E isso, pra mim, também foi um momento de dificuldade. Sempre ficava nessa questão da ausência. Quando a gente não tem muito perto, a gente sempre quer ter, a gente sempre fica criando na nossa mente como é que seria ter o meu pai perto de mim, como é que seria ter essa proximidade, como é que a gente tava agora, né? Rai teve lembranças de quando eles se não andar de bicicleta, de momentos que eles tiravam pra ficar com vocês, e é muito bom essas memórias, porque aí você lembra que eles fizeram isso, mas com certeza doeu nele também, porque eles amavam, né? Senão ele não tirava tempo pra estar com você, não tava nem aí, né? E eu sei que isso é um problema de muitas pessoas, é a paternidade em si. E eu também recebi algo parecido, acredito que foi ano passado. Toda vez no Dia dos Pais eu ficava, meu Deus do céu, mais um Dia dos Pais. E aí todo mundo entrava no Instagram, só via, né, todo mundo abraçando, jantar, almoço, e eu ficava na deprê dentro de casa, triste, chorando. Era ir embora com o Arthur e eu ficava lá chorando, toda depressiva. E aí quando foi no ano passado, eu tava em casa mais uma vez no Dia dos Pais. Aí eu ia começar a chorar, né, mais uma vez, lá, dentro de casa, sofrendo. Aí Deus me disse assim, mas e eu? Eu sempre fui o seu pai. E por que você tá chorando e sofrendo por uma pessoa que não quer estar presente? E eu sempre estive. E por que você não dá esse mesmo valor que você quer dar para uma pessoa que não se importa? Porque a minha questão com meu pai sempre foi isso, né? Ele não se importar. É diferente de você ter um pai e ele não poder, do que você ter um pai e ele simplesmente não querer, né? E eu sempre tive esse problema de por que ele não quer? Por que a gente não tem essa proximidade? Porque eu já dei tantas oportunidades e mesmo assim ele faz questão de ser ausente. Então isso sempre foi uma dor pra mim. E aí quando Deus me disse isso, eu disse, realmente, eu sempre tive um pai que nunca me abandonou, que nunca me deixou, que nunca se fez ausente na minha vida, ele sempre esteve lá. Então eu preciso dar valor realmente àquele pai que tá ali comigo, que me ama, que me valoriza. Então desde ali, isso virou a chave pra mim. E eu comecei a priorizar o meu pai maravilhoso, que está presente e que faz tudo por a gente. Faz tudo. Ele realiza sonhos, ele coloca as pessoas certas, ele faz tudo na nossa vida, todos os nossos sonhos acontecerem. E pra que sofrer? Eu ficava, pra que sofrer? Não vou mais. Embora seja difícil, né? Que a gente sabe que independente de qualquer coisa, a gente quer ter nossos pais, a gente quer ter nossa mãe, a gente quer ter nosso pai, a gente quer ter aquela família de se juntar todo mundo, né? Exatamente. Que eu ficava sempre, meu Deus, no Natal, de querer juntar aquela mesa, de ver seu pai, ver sua mãe, ver a família unida. Isso é um sonho de muitas pessoas, isso é a realidade de muita gente que também nem valoriza. Exatamente. E é o sonho da gente que não tem, né? É verdade. Porque tem muita gente que tem todo mundo, mas nem liga. E pra gente que não tem, isso é basicamente um sonho, é ver a família toda junta ali. Mas a gente aprende com a nossa vida adulta, com muitos tratamentos também, e a gente aprende a ressignificar e colocar cada sentimento no lugar, né? Vamos dizer assim, a gente nunca vai
deixar de sentir a falta, a gente nunca vai deixar de dizer assim, não quero saber dele, a gente nunca vai dizer assim, não vou sentir falta, não quero mais saber, também não é diferente pra mim, nunca vai ser assim, né? A gente sempre vai sentir a saudade, a gente sempre vai sentir falta, mas a gente aprender a colocar os sentimentos no lugar certo, e não deixar que isso seja uma dor que causa sofrimento na gente, pra gente ficar se roendo, pra gente ficar se doendo, pra gente ficar sofrendo. E não ser uma dor que paralisa, né? Que faz você perder um dia inteiro chorando por aquela situação. Então, mesmo que a gente sinta falta, mesmo que isso doa na gente, mas a gente aprender a colocar as emoções no lugar certinho, pra gente não se agarrar ao sofrimento. Exatamente. Né? Mas a saudade sempre vai existir, né, Rai? Isso. Não tem como a gente dizer, eu fui curada, mas a partir de agora não faz diferença pra mim. Faz sim. Com a gente certeza. continua levando a nossa vida querendo sim a presença deles. Com certeza. Porque não vou ser hipócrita de dizer que não é porque eu honro e amo verdadeiramente agora o meu verdadeiro pai, que eu entendi que se o meu aparecer eu vou dizer não quero saber. Exatamente. Estou aqui pra amar, honrar ele até o fim da vida, no dia que ele quiser, na hora que ele chegar pra mim, eu estou aqui. Assim como é minha mãe, será com meu pai, se ele quiser a oportunidade, né? Isso. Eu tenho uma história também com o meu pai, sabe? Eu sempre fui louca pelo meu pai. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora. Minha mãe nunca me deu muita preocupação. Mas o meu pai, devido a alguns problemas que é porque hoje eu vejo assim, sabe? Eu acho que cada um lidar de uma maneira com a sua dor. Tem pessoas que transformam, tem pessoas que usam como combustível, mas tem pessoas que não conseguem, assim, sair. E eu não julgo, sabe? Porque cada um sente... Exatamente. Eu aprendi a olhar a vida dessa forma. Então, meu pai tinha sérios problemas com bebida e com drogas. E ele vivia, assim, numa situação que todo mundo tentava ajudar. E você sabe que ninguém tem o poder de mudar ninguém, sabe? Exato. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Nem se você tiver todo o dinheiro do mundo, não é você que vai mudar, transformar a vida de uma pessoa, sabe? E toda a minha família sempre se propôs a ajudar, comprava casa, e não tinha jeito. Aí teve um dia que eu escrevi para um programa de televisão, eu escrevi para Gugu, para tentar ajudar ele, para a gente arrumar uma clínica. Clínicas para reabilitação de dependentes não é tão barato. E com muita fé e perseverança, minha carta foi... A equipe de Rodrigo Faro conseguiu ver esse meu e-mail. Não foi nenhuma carta, foi um e-mail. E com um mês eu fui chamada para ir para São Paulo. O pessoal chegou na minha casa. Sim, gente, eu esqueci mesmo de para contar essa história. Foi pro Rodrigo Faro. Ela vai contar para vocês. Aí fui para São Paulo sozinha de avião, morrendo de medo e vomitando. Uma mulher lá pegou na minha mão, tá vendo que Deus prepara tudo. Mas eu acho assim que Deus sempre teve na minha vida, mas só que tem o momento que eu conheci ele, tem um momento que eu ainda não tinha tanta intimidade. E uma mulher pegou na minha mão e fez, senta aqui do meu lado comigo. Aí eu fui o voo todinho com ela, me deu um remédio, eu dormi, enfim. Quando cheguei lá, beijei o chão. Que eu morro de medo de avião. Passei 2 dias, tive que falar a minha história, tive que compartilhar a minha história, sabe? E a gente conseguiu, mas não graças só ao programa, porque ali também não era só aquilo. Exato. Foi mais pela minha família. A gente conseguiu manter ele nessa clínica, mas é como falei, não depende da gente. Pode ser, teve um programa, teve toda uma preparação e tal. Quando ele saiu, ele não conseguiu, entendeu? Então eu não julguei. Então foi naquele momento que eu olhei pra ele e eu disse assim, eu não posso julgar ele. Dele não ter conseguido se manter, porque não é fácil. Ele ia reconstruir a vida dele do zero. E talvez ele não tenha conseguido olhar para algum ponto e dizer, não, eu vou por aqui, sabe? Porque continua os olhares, continua os julgamentos. Nem todo mundo quer dar a mão. Todo mundo achou bonitinho no começo, sabe? Mas depois exatamente. E continua só o julgamento. É bonito no começo, quando tá todo mundo comovido, mas depois só fica os olhares de julgamento e as pessoas duvidando de você. Exatamente. Dizendo, vai começar tudo de novo. E aí não tem... Graças a Deus, ele não se curou. Talvez, às vezes eu penso assim, eu digo, meu Deus, eu acho que era pra me ter orado mais pelo meu pai. Era nesse momento que era pra me ter orado mais pela vida dele. Mas hoje ele tá bem, sabe? Sim. Ele é bem cuidado. Ele
ele tá bem, eu não tenho que me preocupar, eu só não consigo mais ser tão presente como eu era naquela época. Isso é uma coisa, às vezes, que eu me cobro, porque hoje eu tenho minha filha, e ela é muito apegada a mim, eu não consigo, assim, tipo, eu vou passar 2 dias afastado pra ir ver ele, sabe? Eu não consigo, aí hoje eu não consigo mais ser tão presente como eu era antes. Sim. Então, foi desse momento que eu disse, não, eu tenho que construir minha vida. Já tentei ajudar o meu pai. Infelizmente, não consegui da maneira que eu queria. Eu acho que não é pelas minhas mãos. Então, Senhor, eu te entrego. Sim. E foi o que aconteceu. E graças a Deus, hoje ele tá bem, sabe? Ele tá bem. É muito importante você falar isso da questão da gente não conseguir realmente mudar ninguém. Porque não adianta eu dizer assim, não, Rai, vai lá no curso, fica 2 dias lá, passa 12 horas por dia, assiste o curso inteiro, é treinado, vai por mim, vai por todas as outras palestrantes, faz tudo que tem que ser feito, vive. Mas se você não quiser mudar, se você não tiver disposto, se você não tiver coragem para enfrentar aquela situação, você vai sair da mesma forma. Né? Ninguém pode mudar ninguém. Eu não tenho o poder de chegar e dizer assim, vou consertar a sua vida inteira. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se você não tiver realmente dizer assim, Jéssica, eu também quero, né? Porque é um conjunto. Eu quero, eu sei a minha capacidade, mas você precisa estar disposto a viver o processo e realmente enfrentar tudo aquilo. Porque ninguém tem o poder de mudar a realidade de ninguém. Não tem como mudar o passado de ninguém. A gente não tem como eliminar as dores de ninguém, o sofrimento de ninguém, a tristeza Exatamente. de ninguém. As pessoas precisam entender que o passado, ele vai continuar no passado. A dor vai continuar existindo. Não tem como você mudar nada do que te causaram. Não tem como você mudar uma palavra que lhe disseram, o sofrimento que lhe causaram. A única coisa que você pode é construir uma nova história a partir disso. Exatamente. É você olhar para sua dor e dizer assim, poxa, ou eu sofro com ela, ou eu aprendo com ela. Ou eu cresço com ela, ou eu me afundo nela. Eu passei muito tempo me afundando na minha dor, até o dia que eu tomei a decisão de construir uma nova história. Ou eu ia viver na depressão, na ansiedade, no sofrimento, ou eu mudava minha realidade. E eu escolhi a segunda opção, mudar minha realidade. Eu não aguentava mais. Eu acho que a gente sempre sofre por um tempo determinado. Eu escolhi sofrer por um tempo determinado. Sofri até a gota, fui até o fundo do poço. Quando cheguei lá embaixo, eu digo, acabou. Quando eu sair daqui, nunca mais eu volto. Foi isso que eu disse pra minha vida. Eu disse, no dia que eu sair do fundo desse poço, nunca mais eu volto pra cá. E realmente, eu não volto mais pra lá. Amém. Não volto. Exatamente. Eu tenho o mesmo olhar, sabe? Eu tenho o mesmo olhar. A gente nunca quer voltar pra... Quando a gente aprende, né? Na verdade, porque quando a gente sai de uma dor, mas a gente não tá curado, é capaz de a gente voltar pra ela. Exatamente. Né? Porque pode ser que vai chegar um momento que a gente vai só acumular o sofrimento e capaz de a gente voltar pra aquela situação. Mas se a gente é transformado e é curado, nunca mais, não tem como a gente voltar. Uma cicatriz verdade. que é curada, ela não vai voltar a abrir, né? Ela tá ali, vamos dizer que a gente sofre um machucado, né? Por exemplo, tem até esse aqui, que foi de uma queda. A gente sofre um machucado, ele vai estar aberto, ele vai estar sangrando por alguns dias, mas ele sofre por um tempo determinado. Depois que ele fecha, ele não abre mais, né? É verdade. Não, é assim na nossa vida. Depois que a gente é curado, não tem como a gente voltar atrás. A gente não volta mais pra lá, porque a gente já foi curado. Não tem como. E é muito legal ser curado. É verdade. E aí, eu até anotei algumas coisas aqui pra perguntar. Não, vou pedir logo pra ela dar um recado pra vocês, né? Pra essas mulheres que estão passando por um processo. O processo de dificuldade, um processo de aprendizado, um processo de amadurecimento, um processo que às vezes parece impossível da gente realizar. Como eu tenho certeza que para muitas pessoas que olham para a história delas, assim, é impossível isso aqui dar certo. É impossível ela terminar essa faculdade e dar certo futuramente. Não tem como, mas ela deu certo. Ela fez dar certo. Não é que ela deu, ela fez até dar certo. Né? Não é uma mágica que vai dar certo. Ela fez até dar certo. Porque até por mais que Deus quisesse que você desse certo, se você não tivesse disposta a enfrentar todo aquele julgamento das pessoas e as dificuldades, não tinha dado certo. Né? Porque ele só pode fazer através daquilo que a gente se permite viver. Então, vou deixar que ela dê um recado para vocês que estão passando por esse processo de dificuldade, de como lidar com os processos e entender que tudo futuramente faz sentido, né? Por mais que seja uma história de dor, de sofrimento, que a gente olha e diga, meu Deus, isso aqui não vai servir de nada, sempre vai tirar um aprendizado, se você permitir, né? É verdade.
Rapaz, eu diria assim, eu diria que confie no processo. Vá a pequenos passos. Acredite, principalmente na sua intuição. E não desista. Às vezes, talvez precisem pausar. Tipo, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história, né? Sim. Mas eu diria que não desista. Uma coisa que, durante todo o meu processo, todo esse processo, eu recebi uma palavra assim: seja forte e corajosa. Então, todas as vezes que as coisas se tornavam mais difíceis, eu lembrava disso: seja forte e corajosa. Vai dar tudo certo. Construa algo que você vai olhar. É uma coisa que eu sempre falo até no meu Instagram. Construa uma história da qual você se orgulhe, sabe? Porque todo mundo tem uma história para inspirar outras pessoas. Certeza. Mas você tem que construir as coisas com princípios, sabe? Você tem que ter fé, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E eu acho que é isso. Você tem que acreditar em você. Com certeza. Você tem que acreditar em você. É o primeiro passo. Por mais que ninguém acredite. Se você acredita, acabou. E outra coisa que quando a gente fala assim de confiar no processo, de entender, a gente não tá dizendo aqui, não vai ter dificuldade, não vai ter dia que você vai parar e querer só chorar. Isso é normal. As pessoas acham que ser forte e lutar pelos seus sonhos é você todos os dias, por mais que venha a dificuldade, você não derramar uma lágrima, você não é nada disso. Tem aquele momento que naquele dia a gente só quer sentar e chorar. A gente não quer mais nada. E tá tudo certo, gente. A gente tem esse direito. A gente pode sim tirar um dia pra dizer assim: hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero sentar e chorar. E pronto. A gente tá ali lutando todos os dias. A gente tá enfrentando. A gente tá lutando todo dia, todo dia, todo dia. E se chegar um dia que a nossa mente não tá bem, que a gente quer jogar tudo pro ar, em vez de você desistir, descanse. Né? Eu vi até uma frase desses dias que dizia assim: em vez de desistir, descanse. É isso que a gente precisa antes de desistir, é descansar. É tirar um dia e dizer assim: eu não quero fazer nada hoje. Não vou fazer nada. Hoje eu vou chorar, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não quero pensar em trabalho, hoje eu não quero pensar no processo, hoje eu não quero pensar no propósito, hoje eu não quero pensar em nada. Hoje eu só quero ficar no meu cantinho. E você não é menos... o seu propósito, o seu sonho não é menos importante se você fizer isso. Né? Você não se torna mais fraco, mais frágil por isso. Você é só ser humano. A gente é ser humano, a gente vai ter o dia que a gente vai chorar, vai ter o dia que a gente vai sofrer. Lidar com os processos, lidar com o propósito causa muito esforço, requer muita dedicação, mas vai requer muita lágrima também, muito choro também, muita dificuldade também. A gente vai precisar passar por batalhas que a gente olha assim e diz: meu Deus, de novo. É verdade. Mas tá tudo certo. Choro quando for pra chorar, deixe doer quando for pra doer, só não desista. É verdade, Jéssica. Hoje eu olho, foi bem desafiador. Você falando tudo isso, veio uma reflexão no momento. Você falando tudo, eu olhei pra todo o meu processo e eu vi aquela menina ali no começo. E eu me olho hoje, sabe? E eu tenho tanto orgulho. Eu acho que a minha criança olha pra dizer assim: olha o que a gente construiu, sabe? Porque é muito legal, Jéssica. Eu tenho muito orgulho de entrar e sair dos lugares e as pessoas falarem bem de você. Todos os meus empregos, todas as pessoas gostam de mim até hoje. As portas estão abertas e eu entro e saio. E é muito bom você olhar para toda a sua trajetória e dizer: eita, eu consegui. Eu consegui. Acho que é a melhor sensação de quando a gente passou pelo processo que tinha para passar e a gente conseguiu, a gente diz assim: meu Deus, doeu, sofri, chorei. Exatamente. Nossa, enfrentei obstáculos, enfrentei humilhação, enfrentei dor, enfrentei sofrimento, mas eu consegui. Eu realizei, eu cheguei até aqui. Olha onde eu cheguei, olha, nunca imaginei estar aqui. A gente olha assim de: meu Deus, eu nunca imaginei viver isso aqui. Mas viver o nosso sonho é gratificante. Então, por isso que a gente não deve desistir do processo. Porque quando a gente tem um sonho e a gente quer alcançar ele, não tem sensação melhor do que você chegar lá na frente e dizer: eu cheguei aqui porque eu não desisti. Eu lutei por isso aqui, eu consegui isso aqui. Porque, como eu disse, não adianta. Eu posso pegar na sua mão, Deus pode chegar lá do seu lado e dizer: vamos, tô com você. Mas se você disser: eu não saio daqui, você não sai. Você vai ficar lá e ele vai ficar lá também. Porque ele só vai até onde você quer que ele vá. Então, quando a gente chega lá na frente, a gente diz: meu Deus, eu consegui. Viemos juntos e isso aqui aconteceu porque eu dei o primeiro passo. Eu fui lá, eu lutei. Apareceu dificuldade, mas eu enfrentei. Apareceu problema, mas eu lutei. Apareceu batalha, mas eu pulei. E consegui. Isso é muito bom. Não desista do processo.
porque viver o propósito vale muito a pena. Viver o propósito, sair do casulo, né, da borboleta ali, a gente consegue alcançar coisas na nossa vida que a gente jamais imaginou que conseguiria. Mas quando a gente tá vivendo o nosso sonho, Deus sempre vai mandar coisas surpreendentes pra nossa vida. E eu espero muito que esse podcast tenha feito sentido pra vocês. Foi maravilhoso viver essa experiência aqui, conversar, escutar mais uma história. Eu amo história, vou sempre dizer isso aqui a vocês. Eu sou apaixonada por histórias. Amo me conectar com pessoas que têm histórias lindas, histórias que foram de superação, né? Independente da dificuldade, mas são histórias de superação. E eu acho muito lindo isso. A tua história é muito linda. E foi isso, gente. Eu quero saber se tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Não, consegui falar tudo? Eu acho que eu consegui falar tudo. Tava aqui pensando. Assim, né? De maneira mais resumida. Daria um livro. Mas tentei resumir o máximo. Né? Ela tem, né, inclusive, tem uma participação em um livro, Tem uma participação em um livro. Mães, pode falar? Pode sim. Mães Moderna, que é justamente uma colega minha, de muitos anos atrás, ela tinha um sonho de ser escritora, e ela me convidou para fazer parte de um capítulo que fala sobre mães que inspiram. Tem a minha história e tem de outras mães, com histórias diferentes, né? E tem lá uma participação. Tá vendo? Não diz o seu sonho, pra você ver que a história literalmente dá um livro. Dá um livro. A gente fala brincando, mas dá um livro. A nossa história sempre dá um livro. É só a gente fazer, viu? Ainda vou realizar esse sonho ainda, tenho certeza. Muito obrigada, Rai, por ter participado, ter compartilhado um pouquinho da sua história, que eu sei que isso é algo que a gente sempre resume um pouquinho de uma história desse tamanho, mas é uma história que eu tenho certeza que já pode ajudar muitas pessoas, muitas mulheres aí, que sejam mães ou não, mas pessoas que estão passando por processos, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Eu tenho certeza que você tem um pouco mais de força ainda para segurar nessa força e lutar pelos seus sonhos. Não espere motivação de outras pessoas, tá? Isso, ela importante. Ela não tinha motivação de outras pessoas perto dela. Ela teve que se automotivar e dizer assim, vamos lá, filha, você consegue, vamos lá, querida. Vamos lá, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos. Às vezes você não vai ter ninguém do seu lado, mas você precisa se automotivar e dizer assim, eu posso, eu consigo, eu quero isso com todas as minhas forças. Tenha um propósito e um porquê que você está fazendo aquilo, porque Exatamente. eu tenho certeza que se você tem um propósito maior, você vai conseguir, você vai até o fim. Não tem como a gente ter um propósito, a gente ter um sonho e a gente desistir dele no meio do caminho. Não tem como. Por mais difícil que seja, continue lutando. E eu espero muito que tenha feito sentido pra vocês. Aproveite, segue a gente nas redes sociais. Vai estar aqui embaixo nas descrições, tá? Rai maravilhosa. Conheçam o trabalho dessa arquiteta. Precisando de arquiteto, gente? Entendeu, né? Aqui, ó, Ingrid, eu vou precisar de arquiteto pra montar aqui o resto. Já tem um arquiteto aqui, tá? Montar o estúdio. O meu estúdio também. Já tem um arquiteto agora, tá vendo? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não saiam desse vídeo sem clicar aí, ó, no gostei. Ative as notificações para os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, que o Ihai vai ver, tá? Esses comentários, vai responder vocês também. Siga a gente. Um beijo e até a próxima. E mais uma vez, muito obrigada, Rai. Você é maravilhosa. Eu só desejo todo sucesso e crescimento para você e para sua carreira, para os seus sonhos, né? Que eu sei que vai muito além de ser arquiteta. Eu sei que você tem muitos sonhos, muitos projetos. E eu acredito que todos eles serão alcançados, porque você é uma mulher de muita força, de muita garra, de muita fé também. E isso faz tudo acontecer. Então, parabéns pela sua história e obrigada. E um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.